Gente, prestem atenção aqui. Muitas pessoas pedindo para que eu fale sobre o pagamento do 14º salário do INSS. Esse pagamento será para todos os beneficiários da Previdência Social. Vejam o que eu disse. O pagamento será para todos os beneficiários de benefícios da Previdência Social. Logo de início, vamos combinar aqui esse entendimento. Agora, prestem atenção aqui. Eu estou gravando este vídeo porque eu recebi inúmeros pedidos para que eu falasse sobre esse tema. Por que que eu estou dizendo isto? Vocês pediram para que eu gravasse sobre a chamada margem de 5% do consignável. Eu já gravei sobre esse tema, o vídeo teve pouquíssimas visualizações e hoje eu vi embaixo de outros vídeos aqui no canal, as pessoas continuam enviando mensagens para que eu grave sobre o tema. Pessoal, eu já gravei, o vídeo está disponível, eu falei tudo sobre esse projeto, mostrei na tela do computador, eu gosto de mostrar na tela do seu dispositivo as informações, a fim de que vocês consigam acompanhar juntamente comigo. Então, lá eu comecei desde o início, mostrei o projeto, mostrei a tramitação, mostrei o que diz a proposta. Então, assistam ao vídeo lá que já está gravado. Do mesmo modo, esse aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento. Sempre que vocês me impedem, eu começo desde o início e aí nós vamos até o pé que se encontra, até o pé que está o projeto e vamos aqui tecer os nossos comentários. Então, vejam, para que vocês compreendam esse projeto do pagamento do 14º salário do INSS, para aquelas pessoas que eventualmente não saibam do que estamos falando, prestem atenção aqui. Encontra-se em tramitação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a chamada CDH, do Senado Federal, uma sugestão legislativa, a sugestão número 11 de 2020. Essa sugestão legislativa, prestem atenção aqui no nosso enredo, vamos etapa por etapa. A sugestão legislativa número 11, ela autoriza o pagamento do 14º salário para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. E aí, para que todos compreendam do que estamos falando, uma sugestão legislativa, ela nasce de uma ideia legislativa. Vejam, aqui eu vou tela por tela, a fim de que vocês consigam acompanhar tudo que nós estamos falando. Então, essa sugestão, ela nasceu de uma ideia legislativa. Walter, o que é uma ideia legislativa? A ideia legislativa é um mecanismo que permite a qualquer pessoa, a qualquer cidadão comum, ok? Que se cadastrar no portal E-Cidadania, esse aí que aparece na sua tela, E-Cidadania do Senado Federal, e enviar uma ideia legislativa para criar novas leis ou até mesmo alterar uma lei já existente. Deixa eu retornar aqui, vamos retornar. Olha essa ideia legislativa, ela teve até o momento 66.455 apoios, ou seja, quase 70 mil pessoas assinaram favoravelmente para que essa ideia seja analisada. Então, a ideia legislativa que receber 20 mil apoios em 4 meses, essa ideia será encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH,
e formalizada como uma sugestão legislativa. Isto que eu estou te dizendo está lá no artigo 6º, parágrafo único da resolução número 19 de 2015 e no artigo 102E do regimento interno do Senado Federal. É bom falarmos isso porque isso fica no YouTube para todas as pessoas compreender com facilidade todo esse emaranhado de leis, normas. E aí a gente falando de forma simples, vocês conseguem aí ter uma noção do que se trata, do que vem a ser esse emaranhado de normas. Entretanto, de forma bem simples, perceberam? Nós passeamos aqui por resolução, regimento interno do Senado de forma bem simples. Vamos continuar. Especificamente sobre a sugestão número 11 de 2020, que, como eu disse, autoriza o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, devido aos impactos negativos ocasionados pela pandemia do coronavírus, o Senado resolveu dar prosseguimento a essa ideia legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania, que prevê o pagamento desse benefício a esse grupo de pessoas. Como a ideia legislativa que se transformou nessa sugestão número 11, conforme eu mostrei na outra tela, recebeu mais de 20 mil assinaturas, ela já passou pela primeira etapa. Nessa etapa, ela foi analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH. Uma ideia legislativa, ela tem 4 etapas. Como a ideia legislativa que nós estamos comentando, ela recebeu mais de 20 mil assinaturas, mais de 20 mil pessoas apoiaram esta ideia, ela já passou pela primeira etapa. Nessa primeira etapa, ela foi analisada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, que é a etapa formada por um colegiado de senadores. Esses senadores analisa o que nessa etapa? Analisa se ela deve ser transformada em um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição. Porque, vejam, no caso específico, quem apresentou essa ideia para possibilitar o pagamento do 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS foi um advogado. Logo, presume-se que essa pessoa tem o mínimo de conhecimento jurídico, e tem de fato. Só que, como eu disse anteriormente, a ideia legislativa ela pode ser apresentada por qualquer cidadão no portal E-Cidadania. Por essa razão, um colegiado de senadores analisa se o que o cidadão está propondo pode ser transformado em um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Por isso que tem que ter essa análise por um colegiado, porque o cidadão comum não terá, via de regra, conhecimento para saber se trata de um projeto de lei, a propositura de um projeto de lei, ou uma PEC. Por isso que tem essa etapa. Se aprovada, será encaminhada para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara também será votada pelos deputados por maioria simples. Já vou pular de tela, aguenta aí, fica firme aqui comigo. Após a aprovação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, o projeto, enfim, é enviado ao presidente da República. E aí, vocês que me acompanham, são meus seguidores e seguidoras, sabem que o presidente da República irá decidir se ele veta ou ele sanciona a lei. Sancionou, está valendo, pode ser executada. As propostas que são apresentadas no portal E-Cidadania, nesse portal aqui, portal E-Cidadania, podem ser deferidas, conferidas ao presidente da CDH, que é quem recebe essa proposta popular. O presidente da CDH é quem recebe essas propostas feitas por cidadãos comuns, essas propostas chamadas de propostas
populares. No caso da proposta que nós estamos analisando aqui, quem recebeu e fez o relatório favorável para que ela fosse transformada em um projeto de lei, em um PL, foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, senador gaúcho, para quem o senador Paulo Paim disse o seguinte, abro aspas aqui para ele, o país precisa saber, nesses tempos de pandemia, que os aposentados e pensionistas estão arcando, aí eu vou acrescentar com minhas palavras, tá? Estão suportando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele, do aposentado, o socorro para filhos e netos. Fecho aspas aqui para o senador Paulo Paim. Pois bem, dito isto, agora eu estou no site do Diário Oficial do Senado Federal, onde são publicadas as normas, todos os atos do Senado. Aparece aí na sua tela o projeto de lei número 3.657 de 2020. Pois bem, de acordo com o autor da sugestão legislativa número 11 de 2020, que é para conhecimento, é importante falarmos, foi o advogado Sandro Lúcio Gonçalves. Ele disse o seguinte, já continuo com você aqui. Como já houve o adiantamento do 13º salário no mês de dezembro, já houve o pagamento, então, quando chegarmos em dezembro, esses aposentados e pensionistas ficariam sem recursos, nas palavras dele. Haja vista que o adiantamento foi para se resguardar nesse período de pandemia, se referindo aqui à Covid-19. Então, no mês de dezembro, esse dinheiro faria falta tanto para os aposentados, bem como para a economia. Já que a economia, no entendimento do autor dessa proposta, está acostumada com o quê? Todos os meses de dezembro, nós temos o pagamento do 13º. Como o 13º já foi adiantado, lá em dezembro não vai ter nada. Então, isto repercutirá de forma negativa, evidentemente, tanto na economia, bem como para os beneficiários que não terão esse recurso lá no mês de dezembro. Pois bem, aqui, como eu ia dizendo para vocês, estamos no site do Diário Oficial do Senado. Deixa eu aumentar um pouco aqui para aparecer melhor aí na tela do seu dispositivo. Aí, agora ficou legal, bacana. É um documento imenso. Vejam, agora não estamos falando mais da sugestão legislativa número 11. Ele já foi transformado em um PL, um projeto de lei, né? E esse projeto de lei visa exatamente o pagamento do abono anual, é como é chamado o 13º dos aposentados, para segurados e dependentes do regime geral de previdência social. Mudamos de página aqui para aparecer melhor aí na tela do seu dispositivo. Aqui está a lei em que será transformada aquele projeto. Pois bem, se for aprovado, o 14º salário será pago a todos os beneficiários da Previdência Social. Lembram-se que eu disse na introdução do vídeo? Seja esses beneficiários aposentados, pensionista é sempre bom relembrarmos que se trata de aquelas pessoas que recebem pensão por morte. Mas de modo generalizado a gente chama de pensionista. Titulares de auxílio-doença e quem recebe auxílio-reclusão, dentre outros. Todos os beneficiários da Previdência Social, caso o projeto seja aprovado, irá receber o 14º salário. Walter, qual será o valor? O valor é o mesmo do seu benefício. Se você recebe R$5.000 de benefício, você receberá R$5.000 a título de 14º salário, tudo bem? Eu vou ler só essa parte da justificação, que é a tese. É o argumento do autor, agora já estamos falando do senador Paulo Paim, já está tramitando no Congresso. Então,
já é ele falando, não é mais o advogado que propôs a sugestão, a ideia. Submeta à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei, vejam, não é sugestão mais, é um projeto de lei que visa instituir, visa criar, autorizar, permitir o pagamento do 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia. Eu vou deixar o link dessa página aqui do Diário Oficial do Senado para aqueles que tenham curiosidade, possa acessar e conferir aqui a fonte das nossas informações. Tudo bem? Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.